Supremo decide como deve ser a correção monetária de dívidas da União, estados e municípios. Augusto Aras participa pela primeira vez de sessão no Supremo como Procurador-Geral da República e presidente do STF destaca o papel do Ministério Público. As pessoas passam, as instituições permanecem. Portanto, condutas individuais desviantes não têm e não terão o condão de macular a dignidade e a grandeza de qualquer dessas instituições. Primeira infância, acordo vai fortalecer ações voltadas para crianças de 0 a 6 anos. É neste período que elas precisam de mais apoio para crescerem saudáveis. Dar o melhor a esses pequenos é papel das mais diversas instituições. E ainda, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é transferido para batalhão da Polícia Militar. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que a correção monetária de dívidas do Estado deve ser feita pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial e não pela taxa referencial. Ainda na sessão, o Supremo deu as boas-vindas ao novo Procurador-Geral da República. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça, e foi exatamente isso. Essa então foi a primeira sessão com a participação do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele que tomou posse na PGR ontem e vai comandar o Ministério Público Federal aí pelos próximos 2 anos. E hoje então, antes do início dos julgamentos, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, fez um discurso de boa-vinda, destacou o perfil do novo procurador como conciliador e também aberto ao diálogo e ainda ressaltou a importância do trabalho feito pelo Ministério Público Federal em todo o país, principalmente aí no combate à corrupção, um tipo de crime que, segundo o ministro Dias Toffoli, não é mais tolerado pela sociedade brasileira. Vamos ver. Tais instituições têm existência e trajetória autônomas em relação às trajetórias individuais das pessoas que as compõem ou compuseram. As pessoas passam, as instituições permanecem. Portanto, condutas individuais desviantes não têm e não terão o condão de macular a dignidade e a grandeza de qualquer dessas instituições. Tampouco nos desviarão do caminho de contínuo fortalecimento da institucionalidade em detrimento da pessoalidade. A importância do Ministério Público nos últimos anos já está enraizada na cultura e na trajetória desta instituição. Este Procurador-Geral da República tem um compromisso com a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e está disponível ao diálogo respeitoso e institucional com os poderes e a sociedade, especialmente com esta Suprema Corte, guardiã da Constituição Federal. Bom, e já no primeiro julgamento hoje da sessão plenária, os ministros mantiveram o índice de preço ao consumidor amplo especial, IPCAE, como índice que deve ser utilizado na correção monetária de dívidas da União, dos estados e dos municípios, dívidas essas com os contribuintes. Esse índice ele já tinha sido confirmado pelo Supremo em decisão em 2015 e agora os ministros julgavam 4 embargos de declaração que pediam que esse índice valesse a partir dessa decisão de 2015 e não a partir de 2009. Mas prevaleceu aqui no plenário do STF que não havia essa possibilidade de modular os efeitos, de definir então que esse índice valeria a partir de 2015 e permanece então o IPCAE como o índice de correção monetária dessas dívidas a partir dos processos de 2009. Vamos acompanhar a reportagem. Toda vez que alguém entra na justiça contra o Estado e ganha a ação, a dívida é paga, em regra, por meio dos chamados precatórios. Só que o valor é pago em um momento posterior. E aí, o contribuinte tem direito à atualização. E qual o índice que deve ser utilizado nesses casos? O Supremo definiu que é o índice de preço ao consumidor amplo especial e não a taxa referencial, como era antes. O IPCAE já vale para os processos desde 2009. A proposta de modulação necessita
8 votos, foram apenas 4 votos para modulação. A cadeira ausente é uma só, porque praticamente todos já votaram, não altera e não seria suficiente para alcançar o número de 8, evidentemente. Então, não é o caso de se aguardar a cadeira ausente e a maioria, inclusive de 6, no sentido de negar esta modulação. O ministro Gilmar Mendes, que tinha pedido mais tempo para analisar o caso, disse que os estados brasileiros enfrentam dificuldades financeiras e, por isso, a decisão deveria valer a partir de 2015. Ele citou como exemplo dos impactos o estado de Santa Catarina. Em 2018, 62% dos processos, em um total de 76 milhões, foram recalculados, aplicando a TR a partir de junho de 2009. Portanto, apenas em relação ao ano de 2018, a repercussão econômica entre a aplicação do IPCA e a TR alcança valor de 76 milhões, tão somente no que se refere ao Estado catarinense. A sociedade espera que o Supremo esteja à altura dos tempos atuais, dando resposta nos casos submetidos à apreciação ao enfrentamento do déficit fiscal. Quem também acompanhou a sessão foi a consultora da TV Justiça, Karina Zucolotto. Oi, Karina. Olá, boa noite. William, boa noite. Depois do intervalo, havia vários julgamentos em listas, mas teve uma ação que estava pautada inicialmente para se iniciar ontem e começou apenas hoje, não é? Exatamente, uma ação, um referendo numa medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Foi iniciado o julgamento na sessão de hoje, mas interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. E do que se trata essa ação direta de inconstitucionalidade, já que ela não foi finalizada ainda? O Partido Socialista Brasileiro questiona dispositivos de 3 resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que se refere à suspensão de registro de órgãos partidários estaduais e municipais que tiveram por decisão judicial reconhecida como se eles não tivessem prestado contas. Então, nesse caso, segundo a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, deveriam ser suspensos os registros desses órgãos partidários. Contra essas resoluções de 2014, 2017 e 2018, veio essa medida cautelar em que o ministro Gilmar Mendes acabou deferindo parcialmente a medida cautelar e no julgamento hoje, em que ele começou a votar, propôs inclusive o referendo da medida cautelar, mas a conversão do julgamento já em decisão de mérito. E no seu voto de hoje, ele confirmou os termos da medida cautelar que já havia sido deferida antes, para se interpretar os dispositivos questionados dessas 3 resoluções da seguinte maneira: a suspensão do registro, no caso desses órgãos partidários, estadual ou municipal, não deve ser feito de forma automática quando a decisão judicial entender que as contas não foram prestadas. Isso somente poderá acontecer depois de uma decisão judicial já transitada em julgado, aquela decisão da qual não cabe mais recurso, e quando ela for proferida em um procedimento específico de suspensão de registro nos termos da lei dos partidos políticos. Nesse sentido, o ministro Gilmar Mendes acabou votando, sugerindo essa conversão do referendo da medida cautelar em decisão definitiva de mérito, mas imediatamente após a finalização do seu voto, o julgamento foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ter que aguardar quando então o ministro disponibilizar o seu voto e esse tema voltar ao plenário do Supremo. Ok, Karina, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, revogou a prisão do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, que teve sentença anulada pelo Supremo nesta quarta-feira. Nós vamos voltar a falar com a repórter Carla Lucena sobre esse assunto. Carla? Exatamente isso, William. Olha só, a decisão do ministro Edson Fachin foi justamente após o plenário do STF chegar ontem à conclusão de que os delatados podem apresentar as alegações finais depois dos delatores. Os ministros estavam justamente julgando um habeas corpus que foi apresentado por Márcio de Almeida Ferreira. Ele pedia, então, para anular a sentença dele, já que na ação inicial ele teria apresentado essas alegações conjuntamente com os delatores. Ele tinha
tinha sido condenado na Lava Jato a um pouco mais de 9 anos, estava preso desde 2017 e na decisão então do ministro Edson Fachin, que inclusive ontem na sessão ele disse que diante da maioria formada no Supremo ele iria passar a adotar essa determinação do Supremo, ele então decidiu revogar a prisão preventiva do ex-gerente da Petrobras e ele agora, o caso vai ainda para a Justiça de Primeira Instância para que o juiz de primeiro grau decida aí se vai implementar alguma medida cautelar, como por exemplo, não deixar o país, entregar o passaporte. Essa decisão vai ficar para a Justiça de Primeiro Grau. Portanto, então, o ministro Edson Fachin disse que, ressalvada e a posição pessoal dele, ele estaria revogando essa prisão preventiva do ex-gerente da Petrobras. Bom, é isso, William, volto com você. Obrigado mais uma vez, Carla. O Superior Tribunal de Justiça anulou prova obtida por um policial que atendeu o telefone de um suspeito e se passou por ele para negociar drogas. De acordo com o processo, policiais militares abordaram um carro e encontraram drogas embaixo do banco do motorista. Durante a abordagem, o telefone de um dos investigados tocou várias vezes. O policial então olhou mensagens e, fingindo ser o dono do telefone, atendeu a ligação de um suposto consumidor de drogas. Na ligação, ele combinou a entrega de entorpecentes. Os policiais se encontraram com um homem que confessou estar comprando drogas dos investigados. Por isso, os agentes prenderam os suspeitos em flagrante. Eles foram condenados a 5 anos e 8 meses em regime inicial fechado. Para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os policiais terem atendido a ligação não configura obtenção de prova por meio ilícito, porque quando o telefone tocou, o tráfico já havia sido configurado. Mas o relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, chamou a atenção para o fato de que até as mensagens serem recebidas, não haviam indícios de tráfico, porque a quantidade de drogas encontrada foi pequena e não havia nada mais que caracterizasse o crime. Por unanimidade, os ministros da 6ª turma consideraram a prova nula, destacando que esse vício na fase de investigação atingiu o desenvolvimento da ação penal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu liberdade a Suelen Oliveira, presa na primeira fase da Operação Spoofing da Polícia Federal. Ela está entre os suspeitos de hackear celulares de autoridades, como o do ministro Sérgio Moro. A Suelen estava presa desde julho por determinação da primeira instância da Justiça Federal em Brasília. E a seguir, provedores de redes sociais não são obrigados a fiscalizar o conteúdo dos usuários. Aquele que se lesa ou aquele que, porventura, verificar que há uma intenção de lesionar um outro, ele é legítimo para fazer uma denúncia. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, será transferido do presídio de Bangu 8, na zona norte do Rio, para o Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar em Niterói. A defesa alega que ele demonstra bom comportamento, tem colaborado com as investigações e que sofre ameaças no presídio. A mudança foi autorizada pelo juiz Marcelo Bretas. Cabral ficará no mesmo local que seu ex-vice e sucessor no governo, Luiz Fernando Pezão. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que um beneficiário do INSS devolva parcelas de benefício que recebeu de forma indevida. De acordo com o artigo 124 da Lei 8.213 de 1991, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social, o recebimento em conjunto desses benefícios do INSS é proibido. A prática só é permitida em casos especiais de direitos adquiridos. Por isso, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, determinou que um contribuinte que recebia ao mesmo tempo a aposentadoria e o auxílio-doença devolva todo o valor recebido indevidamente, em torno de R$ 8.500. A medida é uma forma de evitar o enriquecimento ilícito dos beneficiários e prejuízos aos cofres públicos. Na Bahia, a 9ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista movimentou cerca de 100 milhões de reais. O balanço nacional foi divulgado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Fabrício trabalhou como operador de telemarketing por quase 2 anos. Depois de ser despedido, ele recorreu à justiça para receber os seus direitos. Foi a primeira vez que participou de uma audiência. Ele ficou surpreso com a rapidez do andamento do seu processo. Eu imaginava que ia ser, vamos dizer, mais demorado, ia ter um problema maior, mas graças a Deus foi tudo certo, foi bem tranquilo. A gente conseguiu resolver o processo praticamente em um mês e meio. E isso para a gente é muito bom, né? O cliente sai satisfeito, a gente consegue ter um retorno financeiro mais rápido, todo mundo sai feliz. O acordo do Fabrício esteve entre os quase 300 acordos firmados durante a 9ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. No total, foram movimentados mais de 104 milhões e 500 mil reais entre acordos, alvarás, inclusão de dívidas e bloqueios efetivados. Com isso, o TRT da Bahia foi o tribunal de médio porte que mais movimentou recursos durante a semana. O resultado é muito bom, porque ganha o jurisdicionado que vê esse processo que estava parado já há vários anos ser resolvido e das mais variadas formas, não apenas pela conciliação, mas também por meio de leilões, de busca patrimonial, que foi o grande marco dessa semana de execução. Em todo o país foram movimentados quase 1 bilhão e 700 milhões de reais nos 24 tribunais, oriundos dos cerca de 9 mil acordos, mais de 40 mil bloqueios via Bacenjude, 830 leilões, entre outras transações. Quem foi beneficiado, relata o alívio. Feliz de poder contar com a Justiça do Trabalho. Provedores de redes sociais não são obrigados a fiscalizar o conteúdo dos usuários. Esse foi um entendimento da Justiça de São Paulo ao julgar a ação em que a empresa de anúncios OLX pediu indenização para o Facebook depois de identificar publicações que usavam a marca de forma indevida. Ao todo, a empresa de anúncios OLX identificou 120 páginas e perfis de usuários do Facebook que citavam a marca de maneira ofensiva e com informações falsas. O caso foi parar na Justiça de São Paulo. Além de pedir para que o conteúdo fosse retirado da rede, a OLX pediu indenização no valor de R$20 mil pela marca ter sido usada de forma indevida. Pedido que foi negado. A primeira Câmara de Direito Empresarial de São Paulo julgou que não cabia indenização por danos morais, já que o Facebook retirou as publicações assim que foi notificado. A decisão também deixa claro que os provedores de redes sociais não são obrigados a fiscalizar o conteúdo postado pelos usuários. Este especialista em direito digital alerta que cada usuário deve ficar atento com as publicações ofensivas. Aquele que se lesa ou aquele que, porventura, verificar que há uma intenção de lesionar um outro, ele é legítimo para fazer uma denúncia, e não só o usuário, mas como também o Ministério Público, o PROCON e os órgãos de defesa do consumidor são também legitimados para fazer esse tipo de fiscalização. Nayara é uma das internautas que está atenta a esses cuidados. Eu mantenho minha conta restrita dentro do Instagram, tem a questão da privacidade, eu deixo no modo privado. Esse é o meu cuidado. Mas em estar replicando ou não algo que não é do conteúdo do meu Instagram, eu sempre tomo cuidado de estar ou indicando a fonte, ou vendo se realmente é verdade ou não que está ali o conteúdo. Você vai ver daqui a pouco, instituições se unem para promover ações voltadas à primeira infância. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça deu mais um passo nessa caminhada. Assinou um acordo com a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Durante 5 anos, as entidades vão ser parceiras em ações educacionais. A Quinta Vara Federal de Brasília negou hoje um pedido de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Bacenjude, sistema desenvolvido pelo Banco Central. Foi a primeira decisão com base na lei de abuso de autoridade. O repórter Fernanda Porto tem as informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. A decisão é o seguinte: a juíza Dayana Vanderlei da Silva, da Quinta Vara Federal de Brasília, negou o pedido de bloqueio de bens de 2 pessoas que respondem à ação por não terem quitado dívida do FIES com a Caixa Econômica Federal. O entendimento é de que
Com a lei de abuso de autoridade, que entrou em vigor em setembro, ela previu novos tipos penais, incriminando a conduta atípica de magistrados. Então, nesse caso específico, no entendimento da juíza, a decisão se baseou apenas na análise do magistrado por juízo de valor, sem embasamento em lei. Por isso, o pedido de bloqueio de bens foi negado. E no Paraná, também com base na lei de abuso de autoridade, o Tribunal de Justiça publicou uma portaria determinando que a partir de janeiro do ano que vem não será mais realizada penhora online pelo sistema Bacenjude, com exceção apenas de decisões de tribunais superiores. William. Obrigado, Fernanda. O Ministério Público Federal pediu explicações à Fundação Nacional de Artes, a Funarte, sobre os critérios utilizados para selecionar espetáculos que vão ser apresentados no espaço em São Paulo. A medida veio depois de acusações de censura por parte dos organizadores da fundação. O pedido de explicação feito pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão é baseado em denúncias feitas pela imprensa de que uma das coordenadoras da Funarte em São Paulo foi exonerada do cargo depois de votar contra a proibição da exibição de um espetáculo com tema político. Na ocasião, 19 entidades enviaram uma carta ao presidente da Funarte afirmando que a peça só foi censurada porque tem como base histórias da ditadura militar e a preocupação com o futuro de imigrantes e homossexuais. No pedido de explicações, o Ministério Público Federal reforça que o artigo 5º da Constituição garante o direito da liberdade de expressão intelectual, criada pelo governo federal em 1975, com o objetivo de promover e incentivar a arte no Brasil. A Funarte tem 10 dias para apresentar a defesa. O Conselho Nacional de Justiça e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura assinaram hoje um acordo para o fortalecimento de ações voltadas para a primeira infância. Brincar, se alimentar, ir para a escola, esses são direitos de todas as crianças no Brasil. Garanti-los é obrigação de todos nós. E quando o assunto é primeira infância, esses cuidados são ainda maiores. Crianças de até 6 anos que estão em pleno desenvolvimento. É neste período que elas precisam de mais apoio para crescerem saudáveis. Dar o melhor a esses pequenos é papel das mais diversas instituições. No Poder Judiciário, o CNJ tem o Pacto da Primeira Infância, que prevê vários serviços para essa área. Entre eles, analisar o trabalho da justiça voltado para crianças, capacitar servidores para lidar com o assunto e divulgar boas práticas que já são adotadas em outros países do mundo. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça deu mais um passo nessa caminhada. Assinou um acordo com a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Durante 5 anos, as entidades vão ser parceiras em ações educacionais. Estão previstos cursos, consultorias e intercâmbios com especialistas em primeira infância. A parceria ora firmada resultará no aprimoramento contínuo da atuação do Poder Judiciário brasileiro como agente transformador da realidade social, honrando e destinando à primeira infância os meios necessários para concretizar os direitos e garantias assegurados em nosso ordenamento jurídico. O futuro e a prosperidade das nações dependem da proteção, formação e educação das novas gerações. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Daiane Garcês, que tem as informações. Boa noite, Daiane. Boa noite, William, e a todos que acompanham a TV Justiça nesta quinta-feira. A primeira notícia do giro de hoje é sobre uma portaria assinada pela Advocacia Geral da União e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Essa portaria ela cria uma força-tarefa para ajudar a analisar os pedidos de indenização da Comissão da Anistia. Só para ter uma ideia, atualmente são aproximadamente mais de 2.000 processos que aguardam resultado. A palavra final, vale ressaltar, é do Ministério, mas cabe à força-tarefa avaliar os critérios de constitucionalidade e de legalidade, além da emissão de pareceres sobre cada caso.
E agora uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O TJDFT reduziu a pena do ex-senador Luiz Estevão em 1 ano e 6 meses. A decisão foi com base no direito de remissão da pena, uma gratificação por cursos e trabalhos feitos na prisão. Luiz Estevão está preso desde março de 2016 por desvio de recursos que eram destinados à construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Ele foi condenado a 26 anos de prisão e desde abril deste ano, após cumprir 1/6 da pena, ele conseguiu direito ao regime semiaberto. E olha só, teve uma operação hoje da Polícia Federal. Os agentes prenderam em flagrante um homem no município de Arujá, em São Paulo, por produzir e armazenar arquivos com imagens pornográficas de crianças. E olha só o detalhe desta história. De acordo com a Polícia Federal, algumas imagens eram das próprias filhas dele. O homem vai responder pelos crimes de produção e posse de arquivos de pornografia infantil, que são crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas foram as notícias de hoje. Se você quiser ver ou rever alguma de nossas reportagens, é fácil. Vai lá no YouTube e digita TV Justiça Oficial. Tá tudo lá para você conferir. E o Giro fica por aqui. O William, com você. Obrigado, Daiane. O Jornal da Justiça termina aqui. Você acompanha agora o programa AGU Brasil. Uma boa noite. Até amanhã.